Capítulo 7. O que queres que eu te faça? Que eu volte a viver. Meu 23º aniversário estava chegando, e ao considerar o que Deus já havia realizado em minha vida e os milagres relatados na Bíblia, acreditava que para Deus me fazer voltar a ver seria algo muito simples para Ele realizar. Afinal, eu tive paralisia infantil e, apesar da sequela na perna esquerda, podia andar bem. Tive meningite aos 13 anos e, mesmo tendo sido descoberta em estágio muito avançado, saí vivo e sem qualquer sequela. Isso para me lembrar apenas de 2 intervenções graciosas de Deus até aquele tempo. Assim, motivado, exatamente na véspera do meu aniversário, fiz uma oração singela ao Senhor pedindo um milagre. Meu Deus, cure-me, e eu darei testemunho em toda parte quanto ao seu imenso poder. Direi que eu era cego e agora vejo. Senhor, eu estou cego e fui aposentado por invalidez. Passei a ganhar bem pouco. Minha mãe é separada do meu pai. Meus irmãos são pequenos. E não tenho como ajudar no sustento da casa como eu fazia antes. Senhor, deixei de fazer as coisas que eu amava na igreja por causa da doença. Meu curso na faculdade foi interrompido e falta apenas um semestre para que eu o conclua. Senhor, se me curar, tudo estará resolvido. Eu volto a trabalhar, concluo o meu curso e volto a fazer tudo quanto eu gostava na igreja. O Senhor me cura e deixa comigo que cuidarei de tudo para a sua glória. Amanhã é o meu aniversário e te peço de presente a cura. Embora eu soubesse que Deus sabia de tudo aquilo, fiz questão de relatar. Eu imaginava ter proferido um discurso quase irresistível mesmo para Deus, pois eu apresentei dados reais e uma considerável lógica que ligava o ato da cura à solução de vários problemas, bem como que, ao fim, resultaria na glória do próprio Deus. Eu queria também, com meu discurso, sensibilizar a Deus com relação às minhas dificuldades e dores. Era um filho de Deus tentando uma chantagem emocional com seu Pai Celeste. Naquela noite fui me deitar na esperança de, ao despertar, estar enxergando. No entanto, no dia seguinte, abri os olhos e estava tudo escuro. Voltei-me para Deus em oração e perguntei por que Ele não me havia respondido como eu pedi. Como seria então minha vida, cego, diante de tudo que eu havia dito a Ele? Esperei algo sobrenatural e espetacular acontecer, como ouvir a voz audível de Deus ou ser visitado por um anjo. Mas o que houve foi surpreendentemente simples. Começaram a vir à minha mente versículos bíblicos que eu conhecia muito bem, tais como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, Salmo 42:11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Salmo 46:1. E eu orei dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei esses versículos, mas o Senhor podia me curar em vez de me lembrar deles. Mas os textos continuavam a vir à minha mente de forma clara e bela. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37, 4 e 5. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmos 40, 1. Eram versículos que a maioria das pessoas que conhecem a Bíblia sabem de cor. Entendi então que aqueles muitos textos que vinham à minha mente eram a resposta à minha oração. Falou de forma mais profunda ao meu coração e mente o que Deus diz no Salmo 23. Se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Isso porque eu havia enumerado para Deus tudo de que viria a ter falta por ter ficado cego. Afirmava que se eu voltasse a enxergar, poderia prover tudo e assim de nada teria falta. Deus me desafiava a confiar nele, pois bem sabe que, para que nada me faltasse, a solução não estaria em que eu voltasse a enxergar, mas sim que eu confiasse nele, que era o único totalmente capaz de tudo prover para o meu sustento. Eu havia ficado cego, mas Deus não.
eu passara a ter uma limitação, mas Deus permanecia o mesmo, poderoso, eterno e plenamente capaz de cuidar de mim. Em oração disse: se é isso que o Senhor deseja que eu faça, me ajude a confiar em Ti. Eu aceito e quero viver assim, dependendo de Ti. Eu chorei então, mas de alegria, pois me via sendo conduzido pelo próprio Deus a confiar nele e assim caminhar. Não confiando em minhas capacidades, qualidades e habilidades, ou temendo por minhas limitações e fraquezas, mas sim descansando nele e no seu imenso poder. Eu tinha certeza do amor de Deus por mim, e entregar a vida nas mãos de quem tudo pode e tanto nos ama é uma decisão sábia de se tomar. Eu ainda orei: Senhor, mas o que um cego pode fazer para Ti? Tem tanta coisa que não consigo fazer mais. Com essa oração, eu demonstrava o quanto resistia interiormente à ideia de não ter o controle nas mãos. Como um cego se deixa guiar por alguém para chegar aonde precisa, Deus queria que em tudo eu aceitasse ser dirigido por Ele. Percebi o Senhor falando claramente ao meu coração que um cego não pode fazer nada para Ele, mas que Ele pode fazer maravilhas através da vida de uma pessoa cega, surda, de um deficiente físico, ou de qualquer pessoa, independentemente de que ordem sua limitação seja. Ele é o Senhor. Naquele momento, chorei ainda mais. E ainda me emociono sempre que lembro daquela minha conversa com Deus. Percebi que Deus não estava limitado às minhas limitações, nem dependia de minhas virtudes. Ele me queria como um instrumento livre em suas mãos. Compreendi que o que definia o quanto um vaso era usado nas mãos de Deus não seriam as suas qualidades ou defeitos, mas sim sua entrega total e irrestrita nas mãos do oleiro. Começava ali então uma nova fase de minha vida que mais se parecia para mim com uma nova vida. Agradeço muitíssimo a Deus por ter me dado a alegria de conhecer sua palavra, pois como aqueles textos bíblicos viriam à minha mente como resposta à minha oração se eu não os conhecesse? A imensa importância de um relacionamento com a palavra de Deus se mostra também nesses momentos em que Ele nos traz à memória aquilo que nos pode dar esperança. Também por isso incentivo a todos que leiam a Bíblia. Ninguém é obrigado a conhecê-la, mas todos que a conhecem serão recompensados, no mínimo pelo fato de sua leitura permitir uma melhor compreensão quanto a como pensam os que nela creem. Ao olhar para trás, vejo o quanto dali por diante o bom pastor fez, sempre me suprindo em tudo, nada deixando faltar. Vale não confundir o nada faltar com tudo sobrar. Posso não ter vivido sempre com folga, mas Deus nunca deixou nada faltar. Minha certeza é a de que se Deus tem algo para que eu faça, proverá os meios necessários para isso. Mesmo que Ele me dê pouco, não confiarei no pouco que tenho para fazer o que Ele deseja, mas sim no Deus que usa e multiplica o pouco, se necessário. Minha convicção quanto a que Deus tudo suprirá consiste na prática não em uma espera contemplativa, mas sim em uma constante expectativa por saber o que Deus tem para mim a cada dia. Acredito que minha melhor resposta em confiança ao que Deus promete fazer em minha vida no que se refere ao cuidado é minha permanente disposição criativa e entusiástica para pensar em possibilidades, alternativas, coisas novas, novos caminhos, para com muito trabalho e disposição fazer o que vai gerar os frutos que guardarei em meus celeiros. Eu busco ter as ideias e também trabalhar para que elas se concretizem, mas no fim é sempre Ele que me dá as ideias e me ajuda a colocá-las em prática. Assim fazendo, tenho a realização interior que nenhum dinheiro, reconhecimento ou recompensa nesse mundo pode dar ao ver que cumpre-se em mim o propósito para o qual Deus me deu vida. Sirvo a Deus servindo ao meu próximo, e como se esse privilégio já não fosse o bastante, por meio desse servir, Deus também me dá o sustento de modo de que nada tenho falta. É por isso que só aceito fazer um trabalho remunerado se eu tiver a mesma disposição para fazê-lo de forma gratuita. Com isso quero dizer que a minha principal motivação precisa ser o quanto Deus será glorificado com o que faço e não o quanto receberei pelo que faço. Essa forma de pensar é razoável quando temos em mente que é Deus que nada deixa faltar e tudo supre,
e não o que eu consigo gerar ou produzir que me dá segurança. Posso trabalhar para o Senhor mesmo sabendo que ao fim as pessoas não me darão grande remuneração. Se antes de tudo faço para o Senhor, é dele que espero a recompensa pelo que fiz, seja pelas mãos de quem ele se agradar de me dar. Não temo receber pouco ou nada, pois sei que Deus tanto pode multiplicar o pouco quanto nos capacitar a viver bem com bem menos do que imaginávamos precisar para isso. Não muito depois desse episódio do meu aniversário, me envolvi no projeto da gravação do nosso primeiro disco. O seu lançamento, em 1992, ensejou situações as mais diversas em face de eu já estar cego, pois para divulgá-lo eu visitava inúmeras igrejas e o pessoal das igrejas também ia me fazer visitas quando eu estava em casa. Um cantor evangélico cego era algo pouco comum naquela época. E muita gente se viu pega de surpresa com relação a como lidar com a realidade de um cantor evangélico que canta que Deus cura, mas é cego. Muita gente foi me ver em casa. A maioria das visitas foi realmente um alento para a alma, serviram de conforto e encorajamento. Mas infelizmente houve pessoas que ao me visitarem não contribuíram em nada para que enfrentasse melhor minha nova realidade como cego. Muito pelo contrário, poderiam ter me prejudicado demais. Digo que poderiam, pois para isso seria necessário que eu desse crédito ao que elas disseram. A casa em que eu morava tinha uma cerca baixa com um portão pequeno que sempre estava aberto. Assim, quem chegava logo passava por ele e vinha até a porta da sala. Ao lado da porta havia uma grande janela com visão para todo o ambiente da sala onde geralmente eu estava. Dessa forma, as pessoas chegavam e logo me viam pela janela. Quase sempre o diálogo com o visitante começava pela janela. Claro que eu abria a porta e convidava a pessoa a entrar. Pela educação que recebi de minha mãe, e resistente a deixar qualquer pessoa constrangida, uma vez que eu não tinha como saber previamente quem estava à porta da casa sem que a pessoa já me visse na sala, recebia a todos indiscriminadamente. Não havia qualquer triagem ou censura prévia. Quem chegava ou aparecia na janela logo entrava pela porta. Por vezes eu estava ali desatento e ouvia "A paz do Senhor, irmão", ou "Oi, Walter". Logo entendia que havia um visitante me vendo pela janela e o convidava para entrar. Fruto dessa lógica totalmente imprevisível, recebi certa vez uma irmã que se apresentou como sendo uma pastora. Ela se sentou bem em frente a mim e começou a falar: "Irmão Walter Júnior, como você está acabado. Você está muito gordo, você está horrível, cego, com um jeito de doente. Que desgraça se tornou a sua vida. Eu que te conheci tão bem e agora te vejo assim." Ela prosseguiu descrevendo-me de forma dramática. A cada adjetivo que ela usava, eu ficava mais deprimido e ia me afundando na poltrona em que estava sentado. De repente entendi que Deus me alertava quanto ao que estava acontecendo. Eu não devia ficar ali ouvindo aquelas coisas. Resisti um pouco, pois meu forte apego a uma boa educação me impedia de interromper o discurso da pastora ou de fazer qualquer outra coisa para que ela parasse. Mas, por outro lado, eu não podia desconsiderar aquilo que entendia que Deus havia me trazido à mente. Enquanto isso, a pastora prosseguia me descrevendo horrendamente. Voltei a dar atenção ao que ela dizia e comecei a achar que as palavras dela bem poderiam ter sido pronunciadas pelo inimigo de nossas almas. Parecia que ele teria sido abusado o bastante para não somente pensar aquelas coisas, mas para também encontrar alguém que pudesse externá-las. Não que eu achasse que a pastora o representasse ou estivesse de alguma forma sendo dominada por ele. Eu apenas achava que ela estava, talvez sem perceber, fazendo coro com ele. Fiz então uma oração em voz baixa, repreendendo qualquer ação do inimigo. Quando terminei, a pastora parou de falar. Ela então me perguntou se eu estava bem, ao que respondi que sim. De um salto ela se levantou e, despedindo-se, foi embora. Não lembro quem era ela, nem seu nome. Nem sei se ela realmente era pastora, mas essa experiência me fez ver que em tempos difíceis devemos trazer para perto de nós aqueles que podem nos ajudar a enfrentar as dificuldades que estamos vivendo, bem como nos esforçar para nos aproximar deles. Por outro lado, devemos também nos afastar daqueles que não estão nos ajudando, bem como evitá-los. Do contrário, a pretexto de querermos agir como fortes,
quando na realidade estamos fragilizados, comprometeremos em muito nossa capacidade de enfrentar o problema que nos aflige. Não se trata de excluir definitivamente essas pessoas do nosso círculo de relacionamento, mas sim de preferir não estar com elas, pelo menos durante o tempo em que atravessamos dificuldades, pois elas infelizmente se apresentam, ainda que momentaneamente, como porta-vozes de uma mensagem que em nada nos ajuda a superar os obstáculos da caminhada em meio a um tempo de tribulação. Quanto a estes que, além de não nos ajudar, ainda nos prejudicam, justamente quando são poucas as nossas forças, já que estamos abatidos em meio às lutas da vida, identifico alguns grupos. Existem aqueles que nem percebem que estão nos fazendo mal com o que dizem e fazem. Agem ignorando esse fato e não possuem qualquer motivação má em seus corações. Existem também aqueles que têm certeza de que estão nos fazendo bem, mas estão na realidade sinceramente enganados quanto a isso, pois não estão fazendo bem algum. Estes se ressentem muito quando os evitamos, pois entendem que estamos deliberadamente rejeitando algo que seria para nós a solução. E existem também aqueles que, sendo cristãos ou não, comunicam com palavras e ações valores que não são os do reino de Deus. Se de forma consciente ou não, não sei, mas fazem isso com persistência. Alguns destes estão mais preocupados com o ganho pessoal que têm ao dizerem a todos que estão nos ajudando do que propriamente interessados no nosso bem. Dessa forma, se convertem muitas vezes em instrumentos para a transmissão daquilo que contraria o Evangelho e terminam por falar o que o inimigo de nossas almas tenta incutir em nossas mentes em meio a períodos de provação, a saber, a dúvida quanto a se devemos mesmo confiar irrestritamente em Deus. Existem também os otimistas românticos e os pessimistas nostálgicos. O primeiro grupo é composto por aqueles que afirmam o tempo todo que tudo vai dar certo e insistem que, sem qualquer dúvida, Deus, Jesus e o Espírito Santo farão tudo o que todos gostariam que acontecesse de melhor para quem sofre. Ele certamente será curado. Ele, sem dúvida, ainda vai voltar a enxergar e dará testemunho disso em muitos lugares. E assim por diante. Fazem também afirmações verdadeiras, mas com o objetivo de que elas possam comunicar uma certeza de que tudo vai ficar bem, mesmo que elas estejam fora de contexto ou que não queiram originariamente dizer aquilo. Frases do tipo: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nunca falha, e assim em diante. O fato, por exemplo, de Deus ser bom não significa que Ele vai fazer tudo o que desejamos, de modo a com isso garantir que continuemos a achá-lo bom. Deus é bom não apenas porque faz coisas boas. Ele não depende da nossa constatação quanto a esse seu atributo para continuar a sê-lo. Deus é bom independentemente de atender a todos os nossos pedidos e fazer tudo o que gostaríamos. Uma análise quanto às outras frases também demonstrará que elas não devem ser usadas com o propósito de dar a quem sofre a esperança de que inevitavelmente os resultados desejados serão concretizados, sem, no entanto, se levar em conta a vontade do Deus que é bom, fiel e justo. Os pessimistas nostálgicos são aqueles que, ao nos visitarem, ficam lembrando de pessoas que tiveram o mesmo problema que nós ou algo pior. Não importa o que dissermos quanto a aspectos positivos da situação em que estamos vivendo, eles sempre falarão de como nada deu certo com a pessoa que ele conheceu e como recorda que ela tinha as mesmas esperanças que nós, mas infelizmente tudo fracassou. Algo do tipo: meu primo tinha a mesma doença que a sua, fez um longo tratamento. E como ele está agora? Morreu, e foi muito triste, pois sofreu demais antes de morrer. Logo ele que tinha tanta fé de que iria melhorar. Sempre que converso com alguém que está atravessando momentos difíceis em sua vida, encorajo essa pessoa a evitar o que a atrapalha e buscar o que a ajuda em meio às provações. O critério para essa distinção não está em como ela se sente, mas sim na palavra de Deus. Os que demonstram estar em harmonia com a palavra de Deus no que dizem e fazem serão bem-vindos. Os que não estão devem ser evitados, bem como músicas, livros, textos, programas de TV, etc. Claro que tal avaliação vai demandar um conhecimento prévio da palavra de Deus. Caso a pessoa não seja madura na fé, deve contar com o auxílio de alguém que seja
e aproveitar bem o tempo de eventual interrupção de sua rotina para se aprofundar no estudo e meditação nas Escrituras. Para ilustrar o que afirmo, lembro que uma jovem da igreja foi me visitar e proferiu com firmeza o seguinte discurso, olhando para mim: Walter, você ficou cego. Como você vai conseguir uma namorada? Pois as mulheres se realizam em ser apreciadas em sua beleza física. Como você vai poder dizer à sua namorada que ela é bonita se você é cego? Você já pode imaginar que àquela altura eu já estava fazendo minha oração de repreensão do mal. Quanto ao que ela disse, quais valores do Evangelho você pode identificar? A ausência desses valores me fez rejeitar o discurso e preferir não ouvi-la. Sempre que eu a encontrava e ela iniciava suas profecias do caos, eu tratava de atalhar a conversa, mudar de assunto ou me despedir dela. Definitivamente eu não emprestaria meus ouvidos e coração àquilo. Não abri mão do meu compromisso de amor cristão para com aquela irmã, mas prossegui vigilante quanto a esse particular tema de nossos encontros. Não se deixe levar por essas pessoas citarem fatos reais. Eu realmente estava em uma situação muito precária em termos de saúde. A questão não eram os fatos, mas sim como essas pessoas usavam os fatos reais para justificar teses e comunicar valores que realmente não estavam em harmonia com a palavra de Deus. Não fugimos dos fatos, nós os enfrentamos com a graça de Deus e à luz da sua palavra. Em outra oportunidade, um pastor de uma igreja histórica foi à minha casa e me perguntou se eu aceitaria sair um pouco com ele para conversarmos. Aceitei e fomos. Depois de algum tempo dirigindo, o pastor parou o carro, desligou o motor e me disse que não iríamos a um lugar específico. Ele me tirou de casa apenas porque desejava ter uma conversa em particular comigo e preferia que ficássemos dentro do carro em vez de descermos em algum local para tomar um café onde pessoas pudessem nos ouvir. Concordei sem problemas e me coloquei à disposição do pastor para aquela conversa. Foi então que ele principiou o diálogo com uma pergunta: Walter, qual foi o pecado que você cometeu para ter ficado cego? E complementou a pergunta com uma justificativa. Pergunto isso, Walter, pois certamente houve algo que você fez para que Deus permitisse que você ficasse cego. Eu fiquei muito surpreso com aquela abordagem pastoral e respondi que realmente já havia me colocado diante de Deus em oração, buscando fazer um autoexame de modo a tentar identificar se em algo eu havia pecado contra Ele. Mas que isso eu já fazia como parte de uma prática devocional diária, a qual também incluía a oração e leitura bíblica. Disse também que não achava que Deus estava me punindo com a cegueira por causa de um pecado meu. Afirmei que nada havia falado, feito ou deixado de fazer, pecado ou não, que pudesse dar causa à perda da visão. O pastor insistiu para que eu confessasse e eu disse que precisaria inventar algo para satisfazer o desejo do pastor de identificar um pecado meu, que em específico havia sido a causa da minha doença. Ele se demonstrou insatisfeito com o resultado de nossa conversa e também parecia não acreditar em minha sinceridade. Insinuou lamentar que eu não confiasse nele o bastante para abrir o meu coração e contar toda a verdade. E naquele momento eu só me lembrava de Jó na Bíblia e dos provérbios de cinza que os amigos dele pronunciaram. Sei que algo que falamos, fazemos ou deixamos de fazer pode trazer consequências maléficas para nós e para outros, mas eu não havia falado qualquer inverdade, nem mesmo para o médico que o induzisse a erro na definição do tratamento, de modo que por esse motivo eu perdesse a visão. Eu não tinha submetido minha saúde a risco desnecessário que pudesse resultar em minha cegueira. Eu não tinha deixado de tomar as medicações ou de cumprir criteriosamente as orientações médicas, de sorte que tal negligência provocasse a cegueira. Sei que podemos ser os que dão causa a eventos que trazem consequências maléficas para nós e para outros, por estarmos pecando contra Deus de forma consciente ou não, mas com relação ao pecado, Deus é aquele que, por seu Espírito Santo, nos convence e conduz ao arrependimento. A confissão traz após si o perdão de Deus. Se conscientes de nossas faltas insistimos nelas, sofremos com as consequências. No entanto, se nos arrependemos e abandonamos o pecado, este cessa de nos causar males.
Pode ser que alguém erre, somente depois identifique sua falta como um pecado contra Deus, confesse e peça perdão, mas mesmo assim tenha que lidar com o resultado do mal praticado. Nesse caso, não se vê livre da consequência do seu erro, mas enfrenta tudo em paz com Deus. Como Deus é misericordioso e amoroso, algumas vezes na vida livra-nos de sofrermos a consequência dolorosa de alguma prática pecaminosa nossa, não como uma forma de incentivo a que pequemos, mas como uma forma de nos constranger por seu amor a que não mais pequemos, de modo a temermos o resultado do pecado. Um exemplo simples de livramento misericordioso de Deus comum entre estudantes ocorre quando, por negligência, o aluno não estuda e no temido dia da prova fica sabendo que ela foi adiada. Tal circunstância não deve servir de incentivo a que não se prepare adequadamente para as provas seguintes, mas sim a que se discipline melhor quanto a isso, até porque deseja honrar a Deus com suas boas notas. O exemplo é singelo, mas pode ser adaptado para inúmeras outras situações da vida. Quem de nós já não passou por algo assim? Os que sofrem ouvem com frequência a pergunta que me fez esse pastor: o que você fez para que sofresse isso? Qual foi o seu pecado? Os que assim nos perguntam, em sua maioria, creem que a causa de toda a dor é um pecado não confessado. Bastaria então confessá-lo e todo o problema estaria resolvido. Aquele que sofre já tem que conviver com muitas coisas e passa também a ter que lidar com o sentimento de culpa ao acreditar que tenha provocado com o seu pecado tudo aquilo que está sofrendo e sequer sabe ao certo o que fez. Confessa a Deus tudo o que sabe e o que não sabe. Espera um dia descobrir finalmente o que fez por meio de alguma revelação sobrenatural, já que não se lembra de nada, e lamenta que Deus esteja demorando tanto a perdoá-lo, visto que já confessou tudo o que podia, inclusive os chamados pecados que nos são ocultos, e o sofrimento ainda não cessou. O que fica então como acusação contra essa pessoa é que ela está sofrendo por sua própria culpa e só não deixa de sofrer porque não quer, já que orgulhosa e altiva, insiste em não reconhecer seu próprio pecado. Bastaria confessá-lo para obter cura, mas ela não quer, em que pese a insistência de tantos para que o faça. Essa forma de se pensar quanto ao que sofre não é bíblica e massacra pessoas já abatidas pela dor e sofrimento. Uma outra face dessa mesma moeda é alegarem que aquele que sofre não tem fé. Não bastassem a dor e o sentimento de culpa, soma-se aos dois o peso da incredulidade. Os que assim argumentaram estão em posição confortável, pois se orarem por nós e houver cura, isso terá acontecido porque eles são pessoas especiais de Deus. Caso, no entanto, a cura não aconteça, foi porque o enfermo não teve fé. Aquele que ora sempre se sai bem e em posição elevada. Mas se alguém crê em Cristo para a salvação, não creria também que ele pode ouvir sua própria oração pedindo cura e atendê-la? Eu creio que Deus pode me curar, mas crer em Deus e no seu poder para tudo fazer conforme a sua vontade, inclusive curar, não determina com isso a minha cura. Já com relação à ideia de que aquele que não é curado não o é pelo fato de ser incrédulo, como podemos admitir que alguém que não crê em Deus nem em seu poder para curar, aceite ou peça que orem a Deus por ele pedindo cura? Mas se as pessoas me visitavam, eu também comecei a visitá-las à medida em que ia às suas igrejas divulgando o meu trabalho com a música. As reações à presença de um cego cantor evangélico ou de um cantor evangélico cego eram diversas. Algumas pessoas viam com naturalidade, mas muitas entendiam que eu não poderia deixar a reunião de culto, da qual estava participando com elas, sem antes ser curado. No início, sempre que alguém me perguntava se eu aceitava que orassem por mim, eu dizia que sim, pois ainda creio que toda oração envolve uma expectativa quanto ao que o Senhor pode fazer em nós e por nós. Mas com o tempo revi essa minha postura, pois algumas pessoas queriam que eu fosse curado de qualquer jeito. Isso envolvia orações muito longas, muitas unções, círculos e mais círculos em volta de mim, e como não era curado, ficava às vezes um ar de frustração, só diminuído pela afirmação de que Deus havia ouvido as orações e que em algum momento iria me curar.
Assim eu era incentivado a continuar crendo. Quanto a esse incentivo, sempre concordei com ele. Comecei a ficar preocupado, pois havia cultos em que eu me tornava o centro das atenções. Tudo girava em torno da expectativa de que o irmão Walter Júnior poderia ser curado naquela noite. Eu me sentia triste com isso, pois via que aquilo tudo não estava cooperando para a glória de Deus. Passei então a tratar com mais critério o legítimo e amoroso desejo das pessoas de orarem por mim. Deixava isso para quando o culto já tivesse terminado e orávamos em lugar discreto e tranquilo. Afinal, o objetivo não era ser visto orando pelo Walter Júnior, mas sim orar a Deus em favor dele. Orações que envolvessem algo mais do que simplesmente falar com Deus, eu pedia que fossem feitas por mim quando eu já tivesse ido embora. De fato, havia situações em que a imposição de mãos, apertando meus olhos, trazia mais dor do que qualquer outra coisa. E estar cego já era muito difícil, e eu não queria acrescentar a isso um problema no pescoço por causa do quanto balançavam minha cabeça em certas orações. Lembro de um pastor que foi me ungir com óleo. Ele derramou tanto óleo sobre a minha cabeça que o óleo banhou meu rosto inteiro e escorreu pelo corpo. Meus olhos arderam muito. Foi realmente uma situação aflitiva. Graças a Deus por sua palavra, que nos serve como definidora quanto ao que é adequado ou não. Todos vemos com bons olhos o gesto de alguém que deseja orar por nós, mas não podemos aceitar qualquer atitude em nome disso. Se alguém quer orar por nós, nos falar das Escrituras, nos admoestar ou qualquer coisa descrita na palavra de Deus, deve fazê-lo segundo os parâmetros dessa mesma palavra. Qualquer coisa diferente disso deve ser evitada e rejeitada. Se alguém disser que tem uma palavra para você e o que disser não estiver em consonância com a palavra de Deus, rejeite. Se a música que cantarem, a oração que fizerem, o livro que te emprestarem e tudo o mais não estiver em harmonia com a palavra de Deus, rejeite. Com o passar do tempo, as igrejas foram se conformando com o fato de que eu sou cego. Até quando serei, eu não sei, pois creio piamente que Deus pode curar. Ele pode fazer tudo o que quer, mas nem por isso faz tudo o que pode. Pense em tudo que Deus pode. Pense agora no quanto Ele ainda não quis fazer. Deus, somente Deus, sabe a razão e propósito acerca do que não fez e do que fez. Nossa mente tão limitada não pode alcançar a mente de Deus. Seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Mas se é verdade que ainda não voltei a enxergar, graças a Deus, das dores de cabeça que me afligiram por tanto tempo, fiquei livre, e de uma forma surpreendente para mim. Depois de mais de 30 anos tratando as causas orgânicas, um neurologista com quem me consultei me disse que eu deveria considerar as causas de fundo emocional. Eu era um pouco cético quanto a isso. Muito influenciado pelos neurologistas que acompanhavam o meu caso desde a minha adolescência, pois todos afastavam de pronto qualquer possibilidade de que questões emocionais pudessem dar causa ao que eu sentia. Mais uma vez, admitindo a possibilidade de que eu pudesse estar errado, comecei a procurar por um psicólogo a fim de iniciar uma terapia, conforme me recomendava aquele estranho neurologista, tão diferente dos demais que conheci. Eu preferia um terapeuta que acreditasse em Deus da mesma forma que eu. Não queria gastar tempo tentando explicar para o terapeuta o porquê de eu ter uma cosmovisão diferente daqueles que não creem em Deus. Queria alguém que entendesse claramente o que eu desejava expressar quando usasse termos como fé, tentação, santidade, etc. Na psicóloga Edilene Rose encontrei essa pessoa. Foram 2 anos de terapia e depois desse tempo, eu que sofri com dores de cabeça por aquela altura quase 40 anos, cessei de senti-las para nunca mais sofrer. Houve uma combinação vitoriosa entre a medicação prescrita pela neurologista e a terapia, o que resultou em cura para mim. Durante a terapia com Edilene, descobri os muitos mecanismos internos que levavam-me a estado de alma que favorecia o surgimento de todo aquele quadro de angústia e dor que me acompanhou por tantos anos. Bendito esse hábito que adquiri de desconfiar de algumas de minhas convicções e certezas.
Deus seja louvado pela vida de profissionais como o Dr. José Augusto Rabelo e Edilene Rose. Gente que Deus usa para curar, pois no fim é sempre Ele que tudo faz para o louvor da sua glória. Com o passar da terapia, fui deixando de precisar dos medicamentos prescritos pelo neurologista, mas se pudesse, ainda faria terapia regularmente por considerá-la uma prática amorosa para comigo mesmo no cuidado com as coisas do coração e da alma. Uma vez que eu sabia que a medicina não tinha nada a me oferecer para a cura da visão, bem como não sabia se Deus tinha o propósito de me curar, pedi a Deus que me ajudasse a aprender com quem pudesse me ensinar a como trabalhar, estudar, ir e vir sem enxergar. Eu estava determinado a descobrir como fazer o máximo de coisas que antes fazia quando via, como detalhe no capítulo 11. Sei que Deus pode me curar a qualquer momento, mas quando esse dia chegar, se chegar nessa vida, quero ter aproveitado bem todo o tempo anterior da melhor forma, glorificando a Deus na cegueira, para depois também glorificá-lo com a visão restaurada, capacitado por sua graça e amor. Na verdade, os que creem em Deus e são cegos sabem que voltar a ver é apenas uma questão de tempo, pois se não formos curados nessa vida, um dia todo olho verá o Senhor. Se Deus não me curar nos dias que ainda tenho de vida aqui na terra, e você ficar sabendo que Ele me chamou à presença dEle, em vez de dizer que o Walter Júnior morreu, pode dizer a todos que eu voltei a ver. No processo de adaptação, o qual também detalho no capítulo 11, tentei aprender a escrita Braille. Fui à Biblioteca Braille de Taguatinga Norte, cidade onde morava, e fui muitíssimo bem atendido pela professora Maria Dalila de Lara Brito. Ela se esforçou muito por me ensinar e, graças à competência dela, entendi claramente a lógica da escrita em branco, mas, infelizmente, como sequela do problema neurológico que tive, perdi muito da sensibilidade tátil e, mesmo com o trabalho de estimulação tátil, nunca consegui fazer a leitura. Incentivo a todos que necessitem a que aprendam essa maravilhosa escrita que jamais será substituída por qualquer outra forma de escrita, linguagem ou tecnologia voltada para os cegos. Quem conhece o Braille logo se encanta com sua beleza, lógica e praticidade. Em quaisquer dos cenários possíveis em que pensemos em tecnologias para auxiliar pessoas cegas, o Braille sempre vai somar. Também com a professora Dalila aprendi a usar a bengala para me locomover. Ela me deu aulas de orientação e mobilidade. Simples e eficaz é o uso da bengala, mas infelizmente, como tive paralisia infantil, com sequela na perna esquerda, a bem da verdade, eu precisaria usar uma bengala para me locomover e outra para apoio por causa da perna esquerda. Como andar com duas bengalas é muito complicado para alguém já desengonçado por natureza, quase sempre tenho alguém me acompanhando em meus deslocamentos. Tenho uma bengala que mais serve para me caracterizar como pessoa cega em determinados ambientes e a uso raramente. Já com relação à informática, tudo deu muito certo. Quando eu enxergava em meu trabalho como secretário na Telebrás, usava o computador. Fiquei cego em 1990 e somente em 1998 consegui comprar um computador de mesa. Descobri pelo Jornal Nacional da TV Globo que um rapaz cego havia ganho o prêmio Jovem Cientista ao criar um software que possibilitava aos cegos trabalhar com o computador. Tratava-se do sistema DOSVox. Logo eu estava com ele instalado em minha máquina. Algum tempo depois, eu aprenderia outros softwares e começaria também a dar aulas para os meus colegas cegos e com baixa visão. Claro que eu preferia não ter ficado cego, mas se eu fosse escolher algum período da história humana para ficar cego, teria sido a presente época, pois os avanços tecnológicos que facilitam a vida dos deficientes visuais têm sido constantes e eficazes com soluções acessíveis e práticas. Dessa forma, além de trabalhar com a música, comecei também a trabalhar no ensino dos softwares leitores de tela para meus colegas cegos, inclusive prestando consultoria em algumas empresas. Tenho tido também a oportunidade de capacitar professores com boa visão para receberem alunos cegos nas escolas em que lecionam. Deus cumpriu e tem cumprido a promessa dele de nada deixar faltar.
Quanto ao meu temor de ter falta no que se refere ao sustento para a família, Deus tem usado a música e o ensino da informática para prover e nos dar oportunidade para sermos bênção. Quanto ao temor de ficar solteiro pelo resto da vida, casei-me com Jane em 1993, o que conto no capítulo a seguir. Por fim, quanto ao meu medo de não mais poder fazer coisas que antes fazia com tanta alegria, faço todas elas, e Deus me mostrou que tinha muito mais ainda para eu fazer com a graça dele.